Oi, eu sou o Felipe e deixa eu te contar uma historinha. É hora do experimento mental. Tinha um planeta muito peculiar chamado Epifenia, tão parecido com a Terra na aparência, mas seus habitantes eram um pouco diferentes. Thomas Huxley era um deles e explicou ao visitante terráqueo, Agostinho, que os epifênios há muito tempo descobriram que seus pensamentos não afetavam suas ações. Afinal, os seus pensamentos eram efeitos de processos corporais e não o contrário. Agostinho achou isso desconcertante. Vocês não acreditam nisso de verdade, certo? Ele protestou para Huxley. Por exemplo, quando nos encontramos nesse bar, você disse: "Puxa, eu adoraria beber uma cerveja." E então pediu uma. Você está dizendo que o pensamento "quero uma cerveja" não teve efeito nas suas ações? E o Huxley respondeu, como se a pergunta fosse absurda. Claro que não. Todos temos pensamentos, e esses pensamentos, às vezes, vêm antes das ações. Mas sabemos muito bem que esses pensamentos não estão causando as ações. Meu corpo e cérebro já estavam se preparando para pedir uma cerveja. O pensamento "eu quero uma cerveja" foi apenas algo que surgiu na minha cabeça como resultado do que estava acontecendo no corpo e no cérebro. Vocês, terráqueos, não acreditam ainda que pensamentos causam ações, certo? É o contrário. As ações físicas é que geram os pensamentos. Essa historinha é uma brincadeira com a defesa de Thomas Huxley, de que animais talvez sejam autômatos. E é isso o que os diferencia de nós, a causa da ação. Nós temos essa percepção de que é o pensamento que move as coisas, mas para defender essa ideia até o fim, teríamos que aceitar que todas as coisas são conscientes. E se você viu o vídeo anterior, percebeu que é uma ideia difícil de provar. A consciência segue sendo o maior mistério da humanidade. E não podia ser diferente. Qualquer questionamento que você faça, você só o faz porque está consciente. A vida real não é como tudo em todo lugar ao mesmo tempo e pedras não fazem perguntas. Ou será que fazem? Essa discussão sobre o que é a consciência geralmente já começa com divergências. Existem formas praticamente infinitas de especular sobre o assunto, mas desde o início dele você vai ter que escolher de que lado você tá, dos monistas ou dos dualistas. Na filosofia da mente, o monismo é a visão de que a consciência e o mundo físico são, em última análise, um e o mesmo. Não existe mente e corpo, existe o corpo e esse corpo produz um fenômeno chamado mente, que pode ser confundido com algo imaterial, mas pode ser rastreado até a última instância a processos físicos. Eu discuti um pouco isso no vídeo anterior em que falei sobre a possibilidade do universo ser consciente. O monismo vem em diferentes formas e cada uma delas vai tentar explicar essa relação entre mente e corpo. O materialismo ou fisicalismo, que afirma que tudo pode ser explicado em termos de processos físicos e nega a existência de uma substância mental separada. O idealismo, que sustenta que a realidade é de natureza mental ou espiritual e o mundo físico é apenas uma ilusão. O monismo neutro, que rejeita a distinção entre substância mental e física e postula que todos os fenômenos podem ser reduzidos a uma substância neutra e única. Mas tudo isso fica para depois porque, na verdade, o cérebro e a mente são substâncias separadas. Pelo menos é o que nós vamos investigar hoje. Vem comigo. Platão dizia que as coisas reais não eram os objetos físicos que vemos, mas sim as ideias perfeitas das quais esses objetos são cópias imperfeitas. Essas ideias não só fazem o mundo existir, como também o torna acessível e compreensível. É como se fossem os conceitos que dão sentido às coisas. E é aí que a mente entra. Para Platão, a mente precisa entender essas ideias perfeitas para poder compreender o mundo ao seu redor. Platão dizia que a mente era imaterial porque as ideias perfeitas são imateriais. Ele achava que a mente tinha uma conexão forte com essas ideias e que a alma até queria deixar o corpo e ir viver no mundo das ideias. O objetivo da vida humana, segundo Platão, é purificar a alma e atingir o conhecimento das formas por meio da contemplação filosófica. Aristóteles, que era um dos alunos de Platão, não acreditava nessas ideias de perfeição do seu professor. Para ele, as coisas têm suas próprias naturezas e propriedades. E é isso o que define cada coisa. A alma seria apenas a natureza da pessoa, então ela seria uma propriedade do corpo. Alguns filósofos até interpretam isso como se Aristóteles fosse um materialista.
O tempo passou e a ideia do dualismo voltou a ganhar força com Descartes, que achava que a mente e o corpo eram definitivamente coisas separadas, ainda que conectadas. Ele dizia que a mente não tem um lugar no espaço, que é indivisível, mas só pode se manifestar através dele. Isso é chamado de dualismo interacionista. Só que uma coisa é você defender que a mente e o corpo são separados. O problema de verdade é você conseguir explicar como a mente, que não é física, pode interagir com o corpo, que é físico. Existem dois tipos principais de dualismo: dualismo de substância e o dualismo de propriedade. O dualismo de substância defende que a mente e o corpo são compostos de substâncias diferentes, enquanto o dualismo de propriedade sustenta que, ainda que sejam feitas da mesma substância, física ou não, as propriedades mentais são distintas das propriedades físicas. O que nos leva de volta àquela historinha que eu contei no início. Se os dualistas estão errados e podemos de fato reduzir os aspectos imateriais da consciência a processos físicos, significa que a consciência é física. E se a consciência é física, ela é um produto facilmente reprodutível por meios físicos. Ou seja, ela deveria vir depois. É o corpo que gera pensamentos, e não o pensamento que gera os movimentos do corpo. Então, o pessoal lá do planeta estaria certo. Você não pensa em levantar um braço e então levanta. Você levanta e o seu cérebro alucina a escolha. Essa alucinação seria a consciência. E essa é uma pergunta desconfortável. Será que a sua mente faz alguma coisa? O problema da causalidade mental vai investigar de que forma os eventos mentais, como pensamentos, crenças e desejos, podem afetar causamente eventos físicos, como ações ou estados corporais. Esse é um ringue onde se enfrentam o dualismo e o monismo fisicalista, onde os filósofos lutam para explicar a relação entre nossos pensamentos e ações sem confundi-los com as causas físicas, que também afetam as nossas ações. Uma das principais questões no debate sobre causalidade mental é o problema da exclusão causal, ou seja, podem ter coisas interferindo na causa de uma ação e a gente não tá percebendo. Se alguém aparece do nada e faz bu, você vai ter uma resposta física. Mas será que foi a sua consciência que teve essa resposta física? Provavelmente não, porque não teve tempo para ter todo um processo mental para isso. Então, como a gente pode garantir que todos os outros comportamentos do nosso corpo físico não têm uma origem parecida? Sim, a gente precisa se livrar desses erros. Existem duas soluções propostas para esse problema. A primeira solução é adotar uma abordagem não redutiva. Isso significa que nossos pensamentos são distintos e irredutíveis em relação às coisas físicas e têm o seu próprio poder causal, ou seja, pensamentos são independentes. Então, mesmo que haja uma causa física para as nossas ações, os nossos pensamentos ainda têm um papel importante na explicação das nossas ações. A segunda solução é baseada na superveniência. Isso significa que nossos pensamentos dependem de coisas físicas, mas não se reduzem a elas. Os nossos pensamentos podem afetar nossas ações, mas apenas porque dependem de coisas físicas que também afetam nossas ações, tipo o cérebro, claro. E alguns acreditam que a consciência pode causar não apenas coisas materiais como o movimento, mas também outras coisas imateriais. Por exemplo, as egrégoras. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Eu escrevi um livro. Sim, mais um. Você pode encontrar todos eles nos links da descrição, mas eu quero falar especificamente sobre o meu livro mais recente, 3 Pesadelos. Nele nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. O link tá aqui no primeiro comentário. E depois de ler, deixa lá a sua nota e a sua opinião. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Mas de volta ao vídeo, a egrégora é um conceito geralmente usado no ocultismo e em algumas tradições esotéricas que se refere a uma forma de pensamento grupal ou consciência coletiva. Para você entender melhor, imagina que você tá em um estádio lotado, cheio de pessoas torcendo pelo mesmo time. À medida que o jogo avança, a emoção no estádio aumenta e a energia coletiva das pessoas torna-se quase palpável.
Essa energia agora é a egrégora do grupo de torcedores, uma espécie de entidade coletiva que surge da união dos pensamentos, sentimentos e intenções de todos os presentes. Você tem os torcedores individuais, mas agora tem também uma força consciente, um torcedor maior, resultado dessas consciências juntas. Mas voltando ao Descartes, segundo ele, mente e corpo são tipos distintos de substâncias. Ele acreditava que os corpos são substâncias espacialmente estendidas que são incapazes de sentir ou pensar, enquanto as mentes são substâncias imateriais que são pensantes e sencientes, mas incapazes de interagir. Apesar de reconhecer essas diferenças, Descartes aceitou a crença comum de que a mente e o corpo interagem causalmente. Isso não parecia ser o ponto dele nas suas investigações. O que Descartes provavelmente não foi capaz de prever é que nós próprios seríamos capazes de criar novas consciências. E eu não estou falando simplesmente de um homem e uma mulher tendo filhos, tampouco de um monte de flamenguistas ou bruxos criando uma egrégora. Eu tô falando daquilo que vem apavorando muita gente faz tempo. Ela mesma, a criação humana que provavelmente nos levará para a desgraça final. Vamos falar sobre o problema das inteligências artificiais. Mas antes vamos falar sobre humanos. De novo, qualia é um conceito que se refere às experiências subjetivas em primeira pessoa da consciência, que são frequentemente associadas a informações sensoriais. Por exemplo, a experiência de ver a cor vermelha ou sentir dor é considerada uma qualia. E você vai encontrar vários vídeos aqui no canal discutindo isso em mais detalhes. Essas são experiências subjetivas que não podem ser totalmente capturadas ou explicadas por medidas objetivas. Mas principalmente, até então, identificamos que essa é uma característica humana. Não dá para saber se o seu gato tem um vermelho, como você tem. Sim, a gente sabe que gatos têm as ferramentas necessárias para esse vermelho e pelo menos demonstra ter parte dessa experiência que nós temos. Mas a experiência subjetiva do gato é inacessível. A gente aceita que todos os seres humanos são capazes de ter essa experiência subjetiva porque nós somos os únicos seres capazes dessa comunicação complexa. Só a gente pode, pelo menos, afirmar que tem essa experiência subjetiva. Esse é o máximo de confirmação que a gente tem. A questão de saber se a inteligência artificial pode ter qualia é controversa, mas abre perfeitamente o caminho para essa discussão da dualidade entre mente e corpo. Um dos principais desafios na criação da IA, que pode experimentar qualia e assim gerar algo que pode ser chamado de consciência artificial e não apenas inteligência, é o tal problema difícil da consciência que eu abordei no vídeo anterior, mas eu vou recapitular brevemente aqui para quem não viu. Esse problema que ficou famoso pelo filósofo David Chalmers levanta a questão de por que existem experiências conscientes e por que elas têm as qualidades específicas que têm, como o aparato dos olhos e cérebro interpretando ondas de luz em comprimentos específicos gera uma experiência subjetiva que vamos chamar de vermelho. E por que essas coisas parecem distintas como substâncias separadas? Se o cérebro, enquanto objeto físico, é o responsável por criar a consciência, significa que qualquer aparato que reproduza essa coisa, seja lá o que for, seria capaz de gerar uma consciência e uma experiência subjetiva. E isso nos coloca na mira de máquinas com direitos e um futuro muito estranho bem próximo. Assim como o nosso corpo e a nossa mente, a IA pode ser pensada como um tipo de software capaz de aprender e se adaptar a novas informações. Embora as máquinas não tenham as mesmas estruturas biológicas do cérebro, elas ainda podem produzir comportamentos complexos que imitam a consciência humana. No entanto, mesmo que a gente pudesse criar uma IA capaz de experimentar a qualia, não está claro se isso significaria que a IA seria consciente da mesma forma que os humanos. E isso nos leva de volta à questão do dualismo. Se inteligências artificiais tiverem experiências subjetivas, por que acreditar que elas seriam similares à experiência subjetiva humana? Por que não a dos cachorros, ou das baratas, ou a dos golfinhos? Ou simplesmente algo que não sabemos ainda e que nunca saberemos porque será de foro privado daquilo que criamos. Um cara que tentou colocar luz no meio desse caos foi o filósofo e cientista cognitivo Daniel Dennett.
ele propôs o modelo de rascunhos múltiplos da consciência. A teoria sugere que a nossa experiência consciente não é uma entidade unificada, mas sim um processo em constante evolução do cérebro, criando e atualizando vários rascunhos ou interpretações de nossas experiências. Esses rascunhos são criados por diferentes partes do cérebro que estão constantemente interagindo e trocando informações. O rascunho final, ou aquele que tomamos conhecimento, muda constantemente à medida que novas informações são integradas ao sistema. A sua realidade de quando começou esse vídeo não é mais a realidade agora. Esse modelo desafia a visão tradicional da consciência como uma entidade estática e unificada criada pelo cérebro. Em vez disso, ele sugere que a consciência é esse processo complexo e dinâmico que envolve o cérebro construindo ativamente a nossa realidade. O modelo de rascunhos múltiplos também tem implicações para toda essa questão da inteligência artificial, ou consciência artificial, se preferir. Longe de mim violar os direitos delas. Se a consciência não é uma entidade única, mas sim um processo em constante evolução, abre-se a possibilidade de que a IA também possa desenvolver uma forma de consciência. Esse vídeo, por exemplo, são só quadros individuais passando um atrás do outro, dando a ilusão de movimento. Da mesma forma, a nossa consciência pode ser composta de rascunhos individuais que constantemente nos são apresentados em rápida sucessão, dando a ilusão de uma experiência unificada e contínua. Uma inteligência artificial provavelmente é capaz de criar esse frame. Tudo o que está faltando é a capacidade de juntar os frames e formar a experiência subjetiva. Se isso vai acontecer algum dia, não sei. Se isso é possível, eu sei menos ainda. Algumas pessoas acham que a experiência subjetiva é algo exclusivo dos organismos biológicos e que não pode ser replicada em máquinas. Talvez exista alguma propriedade específica na gente que permite essa comunicação entre as informações, fazendo os frames interagirem e darem origem a esse filminho chamado experiência subjetiva. Se é o cérebro ou alguma estrutura física que gera a consciência e essa coisa é algo independente, talvez a gente nunca saiba. A única certeza que nos resta é que se somos terráqueos ou epifanistas, nunca saberíamos a diferença. Simplesmente não dá para saber se somos livres ou sequer se somos conscientes. Isso é lindo, na mesma intensidade que é assustador. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Fui.